amados ouvintes da Rádio Agnus Dei, vocês que nos acompanham pela televisão, vamos meditar a palavra que ouvimos. Vocês devem ter percebido que durante toda a semana nós fizemos a leitura do primeiro capítulo do Gênesis, a narrativa da criação. Como toda a Bíblia, é uma leitura interessantíssima, bela. Mas saibam, deixa eu ajudar vocês a entenderem. É uma linguagem figurativa, carregada de símbolos, com um gênero literário. O que é isso, pai? O jeito como alguém escreve. E o que se escreve não é tão importante, mas é importante o que aquilo é escrito para transmitir uma mensagem. Chama-se uma roupagem, onde o autor usa metáforas, imagens, para transmitir o seu conteúdo. O conteúdo do Gênesis é que nos apresenta Deus como Criador. É uma narrativa bonita, né? Sequenciada, e Deus vai criando pela sua ordem onipotente todas as coisas. E Deus diz que tudo era belo. Olha que bem. E Deus faz o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança. Porque deu-nos atributos que são exclusivos da raça humana. Quais? Capacidade de amar, inteligência, razão, vontade e liberdade. São atributos nossos, nós os temos, porque Deus nos fez assim. Os animais irracionais, eles não têm vontade, eles têm instinto. Agem pelo instinto da espécie. Eles não têm liberdade. O boi se deixa levar por um menino que o puxa, porque ele não sabe a força que possui. Mas nós temos liberdade para escolher, para fazer ou não fazer. Nessa história sequenciada, hoje nós ouvimos mais um capítulo. O pecado original. Bonita a narrativa, né? Deus colocou o homem e a mulher no centro do paraíso. E o que é o paraíso? O paraíso é estar em Deus. Pois a Bíblia diz no Gênesis que Deus caminhava com o homem e a mulher como um pai caminha com os filhos. Olha que coisa linda. E o homem e a mulher podiam ver a Deus com seus olhos. Havia uma perfeita sintonia e comunhão com o Criador e com a criatura. Mas entra aí, e é oportuno perceber, o inimigo, o espírito maligno, assim como existe Deus que é espírito perfeitíssimo, amoroso e misericordioso. Satanás é o espírito do mal, um espírito desfigurado, porque sendo anjo, sim, foi um anjo, quis, na sua astúcia, porque se considerava belo, se tornar igual a Deus. E houve uma batalha espiritual no céu. E o céu não é um lugar delimitado. É a comunhão com Deus, é a felicidade infinita, é a perfeição suprema. E aquele espírito foi expulso para as profundezas do inferno. Repito,
a ausência de Deus, a derrota, o fracasso. Mas nós não fomos feitos para o inferno. Nem Deus criou o inferno. O inferno foi criado por Satanás, pelos seus anjos rebeldes. E quando Jesus voltar, e ele vai voltar, o inferno será destruído com todos os espíritos malignos. Importante dizer isso. Mas voltando ao texto, agora aquele espírito do mal, por inveja, ele é um invejoso. Ele tem inveja de você, que crê em Jesus. E que bom que você saiba disso. Que você possa dizer, é muito bom saber que ele tem inveja de mim, porque eu sou de Deus. E ele é um nada, é um lixo. E ele não tem poder sobre mim. Diga isso com convicção. Ele vem e pergunta ao homem e à mulher, por que vocês não comem do fruto daquela árvore? A narrativa diz que no centro do jardim do Éden havia uma árvore do mal. O mal sempre existiu, desde a criação do mundo, como sempre existiu o bem. Como existe a luz, existem as trevas. Não deveis comer, disse o Senhor, daquele fruto. Não deveis buscar as trevas. Não façais isso. Interessante, né? É exatamente o que o homem e a mulher vão fazer. Porque o inimigo, Satanás, vem e diz, mas ele proibiu vocês de comer esse fruto, porque ele sabe que se vocês o comerem, se vocês desobedecerem, vocês se tornarão semelhantes a ele. Olha, mentiroso. Como dizia o saudoso Padre Léo, encardido, desgraçado, espírito maligno. E ele continua mentindo, seduzindo muita gente que a ele se entrega. Mas a você que me escuta, você que está aqui, não. Ele não tem poder sobre os que procuram a Deus. Diga amém. E então, o homem e a mulher desobedecem a Deus, pecam, comem do fruto do mal. A desobediência gera o pecado. Todo pecado traz consigo uma desordem psíquica, física, emocional e espiritual. Deu para entender? Eu já vi tantas pessoas passando por experiências dolorosas do ponto de vista psicológico por coisas erradas que fizeram. O fruto do pecado é essa desordem. Agora o homem e a mulher se sentem nus. Mas que nudez é essa? É a falta de roupa? Não. Se você observar direito a leitura, vai perceber. É porque perderam a graça por causa do pecado. E aí, sentem-se assim desprotegidos pela graça divina. A nudez da vergonha de terem ferido o amor, de terem desobedecido a Deus que os fez para Ele. Se estabelece uma grande desordem. E o pecado passou a reinar no mundo. Até que o Pai eterno, nos seus desígnios, resolve se encarnar, se tornar um de nós, para fazer-nos todos participantes novamente de sua graça, da sua vida, pelo sacrifício do seu Filho, feito homem, que redimiu todo o gênero humano. Dada essa explicação sobre a primeira leitura, você vai entendendo, né? Mas guarde bem, a linguagem é figurativa, mas a mensagem é verdadeira. No Evangelho, nós encontramos Jesus
E como é bom olhar nos evangelhos para a pessoa de Jesus. Seus comportamentos, seu olhar, seus sentimentos, suas atitudes. Esse é um caminho seguro que nos leva a conhecê-lo pessoalmente. Ele olha e vê em torno de si uma multidão, uma imensa multidão. E ele diz: eu tenho compaixão desse povo, pois há 3 dias que essa gente está comigo e não tem o que comer. Vieram de longe, olha como Jesus sente. Se eu mandar essa gente embora sem comer, muitos vão desmaiar pelos caminhos. Um Deus que se compadece do humano viver. Um Deus que sente compaixão pelos sofrimentos humanos. Pois se sofrer é humano, não sofra sozinho. Deixe que Ele tenha compaixão de você. Diga: Senhor, tem piedade de mim. Porque enquanto houver vida, haverá provação, haverá sofrimento. Estão entendendo? Mas há também o outro lado. Enquanto houver sofrimento, haverá um Deus que se compadecerá de nós. Vocês ouviram, entenderam? Sim ou não? Mas Jesus se compadece da multidão. Os apóstolos, porém, ficam assustados quando ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Senhor, nós estamos no deserto. Como haveremos de dar de comida a essa gente toda? Como alguém poderia saciá-los com um pedaço de pão? Estamos num deserto. Não tem onde comprar pão. Eu acho que eles disseram: a gente não tem dinheiro. E não tinham mesmo, não. Pois eram 4.000 pessoas. E Jesus ordena: mandem que se assentem na relva. Sentem. A multidão escuta: sentem, sentem. Ele está mandando sentar. E o povo foi se sentar. E Jesus pergunta: o que é que vocês têm aí? Olha lá. Toda graça de Deus pressupõe a colaboração também humana, os gestos de solidariedade. O que é que vocês têm? Ó Senhor, nós temos apenas 7 pães. O que é isso para a multidão? Trago o que vocês têm. Trouxeram na cestinha 7 pães. Dão o que tem. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Que coisa linda. Essa música diz tudo o que aconteceu. Sabe, Senhor, que é tão pouco o que tem. Mas desse pouco, nós entregamos em tuas mãos. Porque tu és Deus. E ele abençoou e disse: comece a distribuir. E quanto mais distribuíam, mais pão aparecia, porque ele é Deus. Mas o milagre não é a multiplicação em si. O milagre antes é porque o pouco que a comunidade tinha, na sua escassez, na sua pobreza, resolveram dar, colocar a serviço dos outros. Quando isso acontece hoje, Deus abençoa. E a obra dele acontece. Só não vê quem não quer. Por exemplo, falo para vocês, mães de família, donas de casa. Então, no domingo, a senhora, seu marido, os filhos casados, de repente, sem esperar, chega o filho, a esposa, os netos, e ainda trouxeram 2 amigos.
A outra, a filha mais velha, chega também sem avisar, porque casa de mãe não se avisa que vai chegar. É bom avisar, mas se sabe que na casa de mãe você sempre será acolhido. É ou não é? Eu me lembro. E então, de repente, tem 10 pessoas, 12 pessoas. Aquela mulher diz assim: põe água no feijão. É assim. E o que tem, põe na mesa. E se são família cristã, rezam, agradecem pelo que tem. E depois todos repartem. Passa o cuscuz aí, passa a farinha, passa a tapioca. E vão repartindo, é ou não é? E todos comem. Tenho certeza disso, porque eu já vi muitas vezes. Quem já viu isso acontecer na sua casa, levante a mão. É a multiplicação. Deus abençoa. E no fim, a dona da casa, a mãe, diz: tá vendo? Sobrou ainda. Sobra sempre um pouquinho. Nem que seja o caldo do feijão. Quem ama, saberá sempre dividir. E quem divide, Deus abençoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.